Glória a Deus. Irmãos, a palavra a qual lemos aqui se trata de uma visão. Daniel agora é um homem de oração. Daniel agora é um jovem que está levado a cativo por Babilônia. Nesse período, Daniel e seus amigos foram levados a cerca de 800 quilômetros saindo de Jerusalém até Babilônia, numa viagem agora de escravidão, porque o povo de Deus havia se rebelado contra os mandamentos do Senhor, e Deus permitiu que Babilônia viesse dentro de Israel, dentro de Jerusalém, e saqueasse, matasse, destruísse e levasse o povo para o sofrimento, para que o povo viesse a reconhecer a Deus como seu único Deus. Daniel agora numa viagem muito longa, de 800 quilômetros, sofrendo, descalço, quem sabe levando chicotada, para dentro de um lugar corrompido pelo pecado, corrompido pela vaidade, pela luxúria, pelo vinho, pela bebida, pelas prostituições, pela idolatria também. Daniel estava dentro de Babilônia, junto com seus amigos, mas existia uma coisa que estava dentro de Daniel, que era o temor de Deus, o temor do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E por isso que Daniel adquiriu a sabedoria de Deus, ao ponto de Daniel e seus amigos, por temer a Deus, adquiriu uma sabedoria tal ao qual nenhum jovem dentro de Babilônia adquiriu. Mas Daniel, especialmente, além de ter a sabedoria de Deus, ele tinha o dom de interpretar sonhos e o dom de interpretar visões também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Daniel entendeu que no lugar onde ele estava, ele dependia do Senhor. Porque se o Senhor não desse força para Daniel, Daniel se corrompia dentro de Babilônia. É como nós nos dias de hoje. Se Deus não der força para o servo, para a serva, para o filho, para a filha, para o obreiro, para a obreira, para o membro, para o pastor, se corrompe no meio deste mundo de pecado. Se corrompe com os desejos da carne, se corrompe com as oferendas dos manjares da Babilônia, dos manjares do mundo de Satanás. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Daniel tinha algo no coração dele: não se contaminar com as iguarias da Babilônia, obedecer o seu Deus, temer o seu Deus, porque ele sabia que a todo momento 2 olhos de chama de fogo o olhavam, o contemplavam, o via, e a fé nunca saiu do coração de Daniel. A Bíblia diz então que ele coloca-se no jejum, ele coloca-se a 21 dias de jejum, clamar ao Senhor. Ele coloca o seu joelho de manhã, ele coloca o seu joelho à tarde, e ele coloca o seu joelho à noite, e 3 vezes ao dia Daniel conversava com esse Deus. Tinha um particular com Deus que ele servia. Quem que tem um particular com Deus? Quem que tira um momentinho lá na casa para conversar com Deus? A oração não é apenas a chave da bênção, ela é o alicerce da casa na rocha. Aleluia. Ela é o alicerce do crente. Crente que não ora, corre perigo de cair. Crente que não jejua, corre perigo de cair na Babilônia, cair no mundo do pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que Daniel começava a orar e buscar Deus. E quem ora e busca Deus, o que ele tem? Visões, revelações. Ele tem experiências espirituais tremendas, né? Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Quem já teve uma visão de Deus, diga aleluia. Você já teve porque você orou, porque você buscou. Então a Bíblia diz que Deus vai revelar a Daniel. E aqui no capítulo 7, no verso 9, ele foi levado numa visão, num dia dessas orações. Ele estava de joelhos dobrados, e Deus agora tira a alma de Daniel, acredito eu, que tira a alma dele de dentro do corpo, e leva numa visão metafísica, numa visão transcendental, numa outra esfera, numa outra galáxia. Deus tira ele do ambiente terreno e leva num ambiente espiritual, né? Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Eu me recordo de Ezequiel, capítulo 37,
aonde Ezequiel fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para dentro de um vale de ossos secos. Ou seja, a mão de Deus vem sobre Daniel também e tira ele e leva numa visão também. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Daniel agora ele sai do seu corpo e a primeira coisa que ele vê, ele diz assim: eu vi tronos, foram postos tronos e um ancião assentou-se num desses tronos. Que coisa linda, né? Ele viu um trono, mas ele não viu apenas um, ele viu uns, ou seja, plural, é mais de um. Ele viu os tronos, mas apenas num trono o ancião de dias assentou. Ele fala ancião de dias referindo-se a Deus, referindo-se a Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai descrever agora dizendo: o seu cabelo era branco como a neve, e a sua roupa também era branca como a neve. Que coisa linda! Você já parou para imaginar? Um Deus de tanto poder, um Deus de tanta glória. O mais impressionante é que Daniel está vendo a mesma visão que Isaías capítulo 6. Isaías ele vai descrever no capítulo 6 que ele viu o alto e sublime trono, ele viu o trono do Senhor, e ele viu Deus assentado sobre o trono, e ele viu os serafins voando ao redor daquele trono, com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, e eles davam glória e diziam: Santo, 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 Senhor dos exércitos. Veja que esse Daniel ele foi levado no mesmo ambiente. Ele foi levado no ambiente de um trono, aonde está um Deus Todo-Poderoso assentado. E eu me recordo que Isaías falou assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele estava dizendo: eu falei besteira com a minha boca, eu falei palavras torpes, ai de mim, porque eu falei coisas que não convêm. A minha língua professou palavras que desagradou a esse Deus, e agora eu estou de frente a frente com ele. Ai de mim! Não tem coração que não amoleça ao ver um trono, não tem coração de pedra que não amoleça ao contemplar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores adiante da tua face. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! A Bíblia diz que agora Daniel vê ele com o cabelo alvo, com a sua veste branca. Que coisa, meu irmão, que coisa linda isso aqui. E tem pessoa que quer pintar o cabelo ainda, pastor, eu fico pensando. Tem pessoa que não quer pintar o cabelo porque acha que cabelo branco é feio. Aqui está um cabelo alvo como a neve. Sabe o que é alvo? Branquinho, branquinho, irmão. O cabelo do Deus que você serve é branco. E sabe o que significa cabelo branco? Honra. 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 A Bíblia diz que a força do jovem, a sua beleza é a sua força, e a dos velhos são as cãs, ou seja, os cabelos brancos. A honra, a beleza dos anciões são os seus cabelos brancos, né? Veja só que coisa linda. Quem sabia que Jesus tem cabelo branco? Que coisa tremenda, né, irmão? Que coisa linda. A Bíblia diz então que o cabelo dele branco, o seu vestido branco, porque simboliza pureza, né? Um Deus de tanto amor, de tanta santidade. E a Bíblia diz aqui então, aleluia, que o seu trono era de chamas de fogo e a sua roda era fogo ardente. Meu Deus do céu. O interessante é que a visão que ele está tendo, irmão, não é uma visão de bênção apenas. Ele está tendo uma visão agora que Deus vai revelar para João lá no Apocalipse. A mesma visão que Deus dá a Daniel, Deus dá a João, o discípulo de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O que ele está vendo aqui é o trono do juízo final. Neste momento ele não está vendo um trono do capítulo 5 de Apocalipse,
ao qual fala que o trono branco, e havia anciões, 24 anciões ao redor daquele trono, e louvavam e glorificavam a Deus. Aleluia. No Apocalipse capítulo 5, esse trono que ele está vendo de glorificação é o mesmo trono de Isaías capítulo 6. Mas aqui ele está vendo o trono de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o trono do juízo final. Embora seja o mesmo trono que ele está vendo, a diferença é na conduta que está diante do trono. Numa, o trono está sendo adorado, e noutra, o trono está sendo para julgamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui então que ele vê fogo ao redor daquele trono. Imagine, cabelo branco, veste branca, e agora um trono pegando fogo. Meu Deus do céu. E além do trono pegar fogo, 2 olhos pegando fogo também, como chama de fogo. Que coisa linda, que coisa tremenda. Na verdade não tem quem não treme uma canela, né? Eu creio que Daniel olhou para essa visão e ele começou a estremecer. A carne de Daniel, quem sabe ali no corpo, começou a estremecer, mas a alma dele e o coração dele começou a acelerar mais ainda, né? Tem um texto da palavra de Deus que diz até que ele caiu no chão e não aguentou, e a mão veio sobre ele e disse: levanta, homem, porque eu estou te mostrando, eu sou teu Deus, eu sou contigo. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus nesta noite, diga amém. No capítulo 10 ele está dizendo: um rio de fogo manava e saía diante dele. Daquele trono que pegava fogo, saía um rio de fogo. Para que é esse rio de fogo? João vai descrever que todo que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro de Jesus será atado de pé e mãos e lançado no lago de fogo. Então, se existe um rio que sai do trono de fogo, esse rio vai se tornar um lago de fogo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todo lago é composto por um rio, e esse rio que sai pegando fogo vai se tornar um lago de fogo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui então que ele viu milhares de milhares que o serviam, e milhões de milhões estavam diante do trono. Eu estava até pesquisando ali junto com o irmão Anderlei sobre esse termo, milhares de milhares e milhões de milhões. Qual que é a diferença? Milhões de milhões é muito maior do que milhares de milhares. Milhares de milhares é um grupo muito grande que está adorando e servindo a Ele. Mas milhões de milhões é um grupo muito, muito maior ainda, que está diante do trono a ser julgado. Quem está entendendo? Aí já há uma separação de quem é salvo e de quem é condenado. Aí já há uma separação de quem é e quem não é, né? Como falou Malaquias, capítulo 4. Outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. Glória a Deus, aleluia. Aí está a separação de Mateus capítulo 25, verso 31, que diz: separará os bodes das ovelhas, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ali estabelece-se o juízo. E ele vai ver que vai abrir livros. Abriu-se os livros. Interessante, né? O mesmo João vai descrever Apocalipse, que também é os livros. Não é apenas um livro que vai se abrir. Existe um livro muito grande que ele é o mais importante, chamado livro da Bíblia, livro da vida. Quem crê? O livro da vida ele é o mais importante, porque ali eu registro quem é pai e quem é mãe. Quando você teve o teu filho, você que é mãe, você que é pai, quando nasceu a criança, o que você fez? Você foi lá no cartório fazer o que para ele? Registrar, para constar que é teu filho, certo? Assim é o livro da vida. Deus, ele registra o nome de quem é filho. Quando nasce um novo filho, é por isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque senão não entra no reino do céu. Então, para nascer
nascer de novo é isso, é aceitar Jesus na sua vida. Quando aceita Jesus, Deus pega, apaga o teu passado e escreve: nasceu hoje meu filho no livro da vida. Quem crê nisso? Aleluia. Mas ele vai dizer que havia outros livros. Eis o mistério. Se o Espírito Santo não nos revela, qual que são esses outros livros? Eu quero dizer para você que a Bíblia será aberta naquele dia. No dia do juízo, a Bíblia será aberta. Por quê? Para você não dizer: Deus, eu não conhecia, eu nunca ouvi falar. Ele vai dizer: opa, calma aí, a minha palavra circulava lá na terra. Toda a livraria tinha uma Bíblia, toda a igreja estava uma Bíblia aberta, alguém pregando. Como que você não sabia? A Bíblia vai ser aberta desde o livro da Gênesis até o livro do Apocalipse. Porque que a palavra diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra de maneira nenhuma passará. Que coisa linda, que coisa interessante. Veja só que em Apocalipse capítulo 20, verso 11 diz que a terra desapareceu, o sol desapareceu, a lua desapareceu, fugiu da presença daquele que está sentado no trono. Glória a Deus. Mas tem uma coisa que não desapareceu: a palavra verdadeira. A palavra vai estar lá, aí vai se cumprir, dizendo: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. Quem sente a presença dele aqui, diga glória. Diga glória a Deus. Mas existe outro livro. E este outro livro é a história do homem, é a história da mulher. Existe um livro ao qual ele é rasgado. Eu sempre prego sobre isso. Deus rasga esse livro, que é um livro do pecador que não conhece o Evangelho antes de conhecer a Jesus. Quando o homem anda no mundo de pecado sem conhecer Jesus, ele tem um livro sujo, um livro de mentira, um livro de vaidade, um livro contaminado com impureza, com bebida, com drogas, um livro contaminado com idolatria, um livro contaminado com mau testemunho, com briga, com peleja, com morte, com assassinato, com prostituição. Mas quando o homem conhece Jesus, aceita Ele, o nome é escrito no livro da vida, e aquele livro, no dia do batismo, quando nasce das águas do Espírito, Jesus rasga ele. Jesus rasga o livro velho. E agora começa um livro branquinho. Aleluia! Um livro, agora começa o livro do novo homem, da nova mulher. É por isso que está escrito em Romanos, capítulo 6, deixando o velho homem e revestindo do novo homem. Deixando as velhas práticas, a boca que mentia não mente mais, a língua que falava mal do próximo não fala mais, aquela boca que xingava quando tropicava dizia: é Satanás, chamava o bicho, agora não chama mais o bicho. Os olhos que viam coisas que não convém não vê mais, porque agora o novo homem, a nova mulher se reveste do Espírito Santo de Deus. Se reveste agora daquele que tem o domínio, daquele que comprou a alma na cruz do Calvário. E se ele comprou, ele domina. E o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. É deixar de viver para si, para viver para Jesus. É deixar de fazer o que você quer para fazer o que Jesus quer. É isso, meu irmão, é nascer de novo. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. A Bíblia diz que quem nasce do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Por que ele não sabe para onde vai? Porque é o Espírito Santo que vai dominando, né? Vou usar o exemplo do pastor Lucas aqui, né, nessa noite, né? O Espírito Santo diz: meu servo, vai em tal lugar. Ele agora não se domina, é o Espírito Santo que fala: vai. Às vezes ele planeja ir em algum lugar, o Espírito Santo diz: não vai, meu servo. E ele fala: opa, Deus falou que não, então não vou.
ele acaba sendo dominado por Deus. Porque agora Deus vai dar a direção dos caminhos para que ele possa trilhar. Quem está entendendo? Até mesmo do abrir a boca, já não é mais ele que fala, mas o Espírito Santo que fala na boca dele. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Que coisa tremenda, que coisa linda, né? E ali ele vai abrir o livro das obras. Só que esse livro que ele vai escrever uma história após o batismo, se chama Livro das Obras. Só que esse livro das obras, ele só vai ser escrito, um livro novo, página branca, para quem desceu as águas. Não interprete errado. A pessoa que nunca aceitou Jesus, que nunca desceu as águas e acabou morrendo sem isso, o livro sujo vai acompanhar ela. Aquele livro de sujeiras vai acompanhar ela até o dia do juízo final. Mas para quem rasgou aquele livro velho, nasceu de novo nas águas do Espírito, se batizou, um novo livro será escrito, e a partir daquele momento, qualquer sujeira naquele livro que ele escrever e não se arrepender, Deus não terá mais ele como inocente. Quem crê que é assim? Deus não terá mais ela como inocente, porque agora errou sabendo. Antes não sabia, mas agora sabe. Quem está entendendo? Glória a Deus! Aleluia! Aí que entra o temor de Deus, igreja. Aí que entra, meus irmãos, a igreja em que vivemos. Uma igreja agora que precisa voltar a temer a Deus. Uma igreja que aprendeu a doutrina santa com o missionário Davi Miranda. E que muitos já estão deixando a brechinha, o pecado entrar de fininho na sua vida. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aleluia! Veja só, a Bíblia diz que o Satanás, o diabo, os demônios, ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, porque ele não é leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como leão e procura alguém para tragar, para matar, para levar para o inferno, né? Só que entenda uma coisa: ele anda ao derredor, mas ao redor está o anjo do Senhor acampado. Ao redor está o anjo do Senhor acampado. Pastor, pregador, o anjo está acampado do lado de todo mundo? Não. O anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. A Bíblia diz que o anjo de Deus está acampado quem tem temor de Deus. E quem tem temor, vigia para não pecar, pastor. Vigia na obediência. Ele sabe que o pastor não está vendo, o irmão não está armando, mas tem 2 olhos de fogo que estão vendo. Ele não está preocupado se vai agradar o homem, se vai agradar a mulher. Ele está preocupado se vai agradar o Deus que ele serve, o Todo-Poderoso da Babilônia. Que presença gloriosa nessa noite. Quem sente? Quem sente ele aqui? Glória a Jesus. Então a Bíblia vai dizer aqui, né? Que sentou-se o juiz. E aí entra 1 Coríntios capítulo 5, verso 4, ao qual a Bíblia diz assim: Deus tirará dos desígnios do coração do homem para ser julgado naquele dia, e cada um receberá de Deus o louvor. Calma aí. Deus não olha a aparência, Deus sonda as mentes e os corações, né? A aparência naquele dia não vai adiantar nada. Naquele dia vai chegar gente de aparência, gente famosa. Lá vai estar o rico, lá vai estar o pobre. Lá vai estar o mendigo de rua, mas vai estar o milionário que também morreu. Quem está entendendo? Porque a morte não respeita ninguém. Ela leva pobre, ela leva rico, ela leva quem for. Ela leva político, ela leva mendigo de rua. A morte não respeita ninguém. Um dia ela vai bater na minha, na tua porta. E você deve estar preparado para encarar essa morte. Naquele dia vai estar gente de posição. Mas Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras, segundo o que praticou na terra. Que entra aquele livro. Irmão, cada dia que passa uma página do nosso livro, ela é escrita.
Tente escrever coisas boas no teu livro. Tente, irmão, se até hoje alguma coisa, alguma página do teu livro está manchada, se arrependa que existe uma borracha na mão de Deus. Existe uma borracha que apaga aquela escrita de manchadura, aquela escrita de pecado que está ali, porque a Bíblia diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. João escreve na epístola dizendo: filhinhos, cuidado para não pecar, mas se pecardes, saibas que tem um advogado entre Deus e os homens, o único mediador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é advogado, ele intercede, mas para ele interceder tem que haver arrependimento. E arrependimento não é chorar. Tem pessoa que chora, mas não arrepende de verdade. Hoje eu cometi um erro com Deus, pequei contra Deus. Ele chora: Deus, me perdoa, mas amanhã volta a praticar de novo o mesmo erro que ele caiu hoje. Isso não é arrependimento. Isso é apenas lágrima de crocodilo. Quem está entendendo? Arrependimento, igreja, é deixar o pecado de lado. A Bíblia diz: aquele que deixa o pecado de lado e espera no Senhor alcança a misericórdia. Eu posso fazer uma comparação. Você está andando dentro de um podreiro e você trupica numa pedra e cai, se machuca. No outro dia você vai entrar no podreiro de volta, você já vai olhar para aquela pedra, você não vai trupicar nela, você vai escolher: opa, ontem eu caí um tombo aqui nessa pedra, né, pastor? Ontem eu caí um tombo aqui, então tem que cuidar. Se eu tropeçar, daí já é burrice. Quem está entendendo? É assim quando nós erramos com Deus, o Espírito Santo ele se afasta, nós sentimos aquela angústia, sentimos aquele vazio dentro da nossa alma. Aí, irmão, no outro dia você se arrepende de verdade. Aí o que acontece? Você recebe o Espírito Santo de volta. Aí no outro dia o diabo vem e lança a mesma pedra no teu caminho. Você vai lembrar que você sentiu angústia. Você vai lembrar que você sentiu vazio. Você vai lembrar que você sentiu tristeza. Então você vai cuidar para não cair de novo, para que não aconteça da mesma forma na tua vida. Quem está entendendo? É isso, arrependimento, meus irmãos. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Ele merece uma palma? Ele não merece? Ele merece. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Quem que está gostando da palavra de Deus, né? Sabe o que o salmista Davi disse? Nos Salmos, todo mundo leu os Salmos, o irmão até leu hoje, né? Salmos 23, né? Tem uma passagem que ele fala bem assim no Salmos 23, eu não me lembro qual que é um dos versículos. Ele fala bem assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem pessoa que não gosta de ouvir umas verdades como essa, mas é porque verdadeiramente não é ovelha. Porque Davi falou: Senhor é meu pastor, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Davi estava falando: me bate, Deus, me surra, me ensina a tua verdade, porque eu quero esconder na tábua do meu coração para o meu pecar contra ti, Senhor. Irmãos, nós precisamos ouvir uma palavra dessa. Muitas das vezes queremos ouvir bênçãos, mas a maior bênção é a salvação da nossa alma. A maior bênção, irmão, é nós receber uma repreensão de Deus para cada dia mais melhor com Ele. Irmãos, o diabo está enganando a muitos. O diabo não está brincando, ele está sujando o livro de muitos. Ele está manchando a página de muitos, irmão. E um dia, irmão, se você chegar com a tua página manchada, o juiz não vai ter piedade. Abra a tua Bíblia comigo. Só para eu deixar só um versículo no livro de Salmos, para encerrar a mensagem. Aí os irmãos vão estar olhando por revelação aqui. Livro de Salmos, capítulo número 9, e no verso de número 17. Eu quero só ler esse texto da palavra de Deus e concluir. Amém? Porque não é muito falar que será ouvido, né? Diga glória a Deus. Salmos capítulo 9, versículo de número 17. Que diz assim, ó, você que não tem Bíblia, só presta atenção. Tem gente que acha que Salmos é apenas bênção, né? Mas tem umas repreensãozinhas no livro de Salmos também, entendeu? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos ler de novo?
Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Que coisa! Pode tomar a sua cena. Só concluindo a mensagem. No dia do juízo final, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. Deus não lança ninguém no inferno. Você leu o texto comigo? Tem gente que fala que o inferno não existe. Desde o livro de Salmos, desde o Antigo Testamento, já havia o nome do inferno na Bíblia. Quem está entendendo? O inferno não foi apenas no Novo Testamento, não está apenas no rico e no Lázaro, não está apenas naquele demônio que diz assim: não me manda para o inferno. Tem tantas passagens que falam sobre o inferno. O próprio Jesus disse: se a tua mão te faz tropeçar, arranque ela, porque é melhor entrar no céu com uma mão a menos do que com as duas ir para o inferno. Que coisa! Quem crê que o inferno existe? Não é brincadeira. Veja só, ele fala que os ímpios, quem são os ímpios? Aquelas pessoas que não servem a Deus, que não obedecem a Jesus. Esses são os ímpios. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E quem são aqueles que se esquecem de Deus? É aqueles que já conheceram a Deus, já tiveram comunhão com Deus, mas esqueceram de Deus e desviaram e foram para o mundo de volta. Quem está entendendo? Esses são os que se esquecem de Deus. Então ele fala: os que não me querem serão lançados no inferno, e aqueles que se esquecem de mim também serão lançados no inferno. Meu Deus! Veja só, mas Deus é amor, pastor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem que daria seu filho para morrer? Por alguém que não quer nada, não quer saber de você? Ninguém aqui daria o seu filho para morrer. Então Deus amou acima de tudo. Deus demonstrou um amor incondicional, um amor que não existe, irmão. Apenas Abraão alcançou essa fé. Apenas Abraão ia sacrificar Isaac lá para Deus. E Deus olhou para o coração de Abraão e falou: se Abraão ia sacrificar, um homem ia fazer esse sacrifício, eu vou mostrar que eu sou maior que o homem. Eu vou entregar o meu pela humanidade. Não tem mais o que Deus fazer. Deus já fez de tudo para salvar o homem. Deus já deu seu filho e ainda, mesmo matando o que Deus falou: eu já tive meu filho, agora o que eu vou fazer? Vou dar o meu espírito, é a única coisa que me resta. Eu já tentei salvar, dando os mandamentos para Moisés, já enviei meu filho, mataram, agora eu vou enviar meu Espírito Santo. Ai daquele que blasfemar contra ele. Ai daquele que fala mal do meu Espírito. Ai. Não tem perdão nem na terra, não tem perdão nem na outra vida, não tem perdão. Tem que ter cuidado, irmão. Porque a última estratégia de salvar a humanidade é o Espírito Santo. É a última demonstração de amor que Deus tem pela humanidade. Quando o Espírito Santo ser tirado, junto com a igreja, acabou a chance da humanidade. Então a chance é hoje, o arrebatamento está próximo. Não se engane você achando: Deus não vem mais, porque tanto tempo eu escuto que Jesus está voltando e não voltou. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns tenham por tardia, mas Deus ainda não arrebatou a igreja, porque ainda tem vidas para se render, ainda tem ovelhas para entrar no aprisco do Senhor, e ainda tem esta palavra para chegar nos quatro cantos desta terra. Quando o Evangelho do Reino chegar nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Amém.